urgente, além dos nossos 4 editoriais, esse aqui em caráter de urgência, porque aquela novela nossa preferida tem mais um capítulo de urgência. Pois é. Matéria do Globo. Ministro Alexandre de Moraes acaba de ser incluído no escritório, né, de sanções a estrangeiros como um novo membro sancionado da Lei Magnitsky. O governo Trump amplia sanções e anuncia a aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro do Supremo Alexandre de Moraes. Agora há pouco, né, há 11 minutos atrás, o governo americano anunciou a aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes. Decisão ocorreu após a escalada de uma crise entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o governo e o judiciário brasileiro. Eu já venho falando para vocês há muito tempo que o Donald Trump ele não chegou para brincadeira. Ele vai aplicar todas as sanções possíveis, tá? E ele vai, com toda certeza, buscar sanções ao ministro Alexandre de Moraes. Veja, está em todas as capas, está em todos os jornais, matéria aqui também do Metrópolis. Bom, Alexandre de Moraes aparece em lista de sancionados dos Estados Unidos. O governo Donald Trump aplicou nessa quarta-feira a Lei Magnitsky contra o ministro do Supremo Alexandre de Moraes. O nome do ministro consta no sistema do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, que administra e aplica programas e sanções. A Lei Magnitsky, como eu já expliquei para vocês, ela foi criada para sancionar pessoas que violam direitos humanos. Ela só cabe em 2 casos, né? Ela foi criada pelos Estados Unidos em virtude do Sergei Magnitsky, que foi um advogado que foi morto pelos russos. Meu amigo. O governo russo perseguiu e matou um advogado. Por causa disso, a Lei Magnitsky foi criada para sancionar figuras estrangeiras que cometem atos ou de corrupção ou de violação dos direitos humanos. E é exatamente aqui que os Estados Unidos aplicaram essa regra contra o Alexandre de Moraes, dizendo que o ministro do Supremo Alexandre de Moraes é um violador dos direitos humanos, ou seja, não é brincadeira. O Eduardo Bolsonaro gravou um vídeo agora, que acabou de postar, né? Provavelmente ele já tinha informações de que essa sanção viria, né? Já era anunciado aos 4 ventos que essa sanção poderia sair a qualquer momento, ainda esta semana, e como de fato o foi. Dá uma olhada nessa matéria aqui sobre a fala do Eduardo Bolsonaro acerca da Magnitsky, onde ele escreveu o seguinte: olha, o mundo está olhando para o Brasil. Hoje, os Estados Unidos anunciaram sanções contra Alexandre de Moraes, com base na Lei Magnitsky, usada contra violadores de direitos humanos. É um marco histórico, um alerta. Abusos de autoridades agora têm consequências globais. Olha só, o governo americano ele anunciou que o ministro Alexandre de Moraes seria o primeiro, para que servisse de exemplo aos demais. E para servir de exemplo, a punição tem que ser dura, pesada. Por isso que o Donald Trump já articulou. Membros da OTAN, membros da União Europeia já estão totalmente alinhados para que as sanções financeiras, tanto ao ministro Alexandre de Moraes como a toda a sua família, aconteçam. E aconteçam de forma pesada. Olha só o que disse o Eduardo Bolsonaro em relação a Alexandre de Moraes. Pois é, agora, caça está virando, né? O caçador está virando a caça. O governo americano acaba de sancionar o Alexandre de Moraes. Eu queria aqui agradecer ao presidente Trump, ao secretário de Estado Marco Rubio e a todas as autoridades do Executivo e do Legislativo que se envolveram diretamente nessa tomada de decisão, reconhecendo e tendo a sensibilidade de olhar para o Brasil e entender as diversas violações de direitos humanos em curso. Quando me exilei aqui nos Estados Unidos, eu deixei bem clara a minha intenção de sancionar o Alexandre de Moraes, porque entendia que no Brasil já não existiam mais meios de se lutar contra essa tirania. Hoje, eu tenho a sensação de missão cumprida, mas a nossa jornada não vai acabar por aqui. Existem várias outras batalhas adiante, porque você sabe que somos nós mesmos os responsáveis por manter as nossas liberdades. Essa medida, vale lembrar, não é o fim de nada, mas é apenas o primeiro passo para que existam meios suficientes para que a gente possa resgatar a nossa democracia, a harmonia entre os poderes e a normalidade das instituições. Dessa maneira, nós esperamos que o bom senso retorne ao nosso país e as instituições reajam de modo a resgatar
à normalidade democrática nacional. Que Deus abençoe a América, que Deus abençoe o Brasil. Meu amigo, quais são as próximas previsões agora, né? Por hora, isso é um chacoalhão dentro do sistema jurídico brasileiro, né? Os demais ministros não sabem qual será o impacto da lei Magnitsky. Até ontem estavam dobrando a aposta, brincavam que os vistos, né? Quem seria o primeiro a perder o visto? Pois é, foi 8 de uma vez. Aqui, o primeiro a perder os seus direitos econômicos junto aos Estados Unidos foi o ministro Supremo Alexandre de Moraes. Mas pode ter certeza que todos os demais ministros estão em alerta. Agora, tem aqueles que se safaram, mas tem que abrir os olhos. Vou te dar um exemplo. Tem um ministro do Supremo chamado André Mendonça. Você sabe de quem eu estou falando? Pois é. O Jeffrey Schickini apresentou um pedido na mão do André Mendonça, onde ele pede a suspensão de todo esse processo da trama golpista, no caso Felipe Martins, devido às arbitrariedades. E vem cá, já tem precedente do STF que é possível a suspensão. Nesse pedido, o Jeffrey Schickini fez para que o André Mendonça reconheça que não há competência do Supremo Tribunal Federal para julgar esse caso da trama golpista, o que mandaria esse processo todo para a primeira instância. Pois é. A Magnitsky chegou para o Alexandre de Moraes. Será que o André Mendonça vai arriscar agora em dizer, não, eu não vou mandar esse processo lá para a primeira instância? Igual o Cássio Nunes fez com os pedidos de habeas corpus que já chegaram na mão dele. Ou seja, o jogo começa a mudar. Vamos lá. Nós estamos falando também de outras figuras. Porque não só o judiciário, temos também o legislativo. O Pacheco já perdeu o seu visto. Mas agora é só um senador. Não é mais o presidente do Senado. Tem o Davi Alcolumbre. E esse ainda tem um poder nas mãos. Não é só um senador. Agora ele é o presidente do Senado. E a Magnitsky pode chegar no Alcolumbre também. Então, é um recado que o Donald Trump manda no próprio Alcolumbre, dizendo, ei, Alcolumbre, dá uma olhadinha, eu peguei o Alexandre de Moraes, o próximo pode ser você. Então, é uma chance que o Congresso, através do Senado, passa a ter para tanto brigar por uma anistia ampla, geral e restrita, como também pressionar pelo ministro Alexandre de Moraes ter um impeachment. Vamos entender. É o seguinte, até agora, ninguém sabia onde essas sanções chegariam, ou se elas chegariam, se não seria só uma bravata do Trump que recuaria. Não foi. A sanção chegou em cima, pegou em cheio. E agora todos os jornais falam nisso, absurdamente, sobre isso. Então, o Congresso, que não quer ser pego pela Magnitsky, está na hora de aprovar uma anistia ampla, geral e restrita. E a tarifa, como o próprio Eduardo Bolsonaro chama de tarifa Moraes. Por que a tarifa de 50% aconteceu? Segundo o próprio Eduardo Bolsonaro, essa tarifa Moraes, a gente pode considerá-la como um efeito colateral, né? Ou seja, o foco do Eduardo Bolsonaro sempre foi a Magnitsky. O efeito colateral é em virtude não só do Bolsonaro, mas do BRICS, das ações com o Irã, dos ataques a Israel. Ou seja, o Trump só está começando. O efeito disso, ninguém sabe. Pois é. Estados Unidos acionam a lei Magnitsky que impõe sanções contra Alexandre de Moraes. Como foi dito, o primeiro a ser atingido pelas sanções financeiras, que a morte financeira foi o Moraes. Mas esse foi só um recado. Foi só um recado. Os arbítrios, os abusos do judiciário estão na mira de todos lá no Congresso. Ontem, o próprio Vilela, ele recebeu um importante jurista, o André Marsiglia, que meio que desenhou quais foram os abusos que são perpetuados. Dá uma olhada nesse trecho.
gente for olhar para o que está na mesa, né, por que o Bolsonaro está sendo processado nesse caso do golpe? Ele está sendo processado. E quais são as imputações, né? Tirando essa questão do crime, de organização criminosa, que é hoje em dia, eu tenho, por exemplo, casos de jornalistas que fizeram um jornal, 3 jornalistas se juntaram, fizeram um jornal para, enfim, publicar notícias, e foram acusados de organização criminosa. Por terem feito juntos, né? Então, assim, hoje em dia qualquer coisa entra nessa imputação. Mas a questão é que se você vai para a denúncia da PGR, a denúncia do Gonê, que é quem está acusando, e olha o que está sendo imputado ao Bolsonaro, tá lá. Ele fez live, ele fez posts para enfraquecer o Estado. Então, aí sim, quais são os posts que ele fez? Bom, posts sobre eleições, posts sobre urnas e coisas do gênero, quer dizer, questionando as urnas, até a possibilidade de que elas pudessem ser ou não fraudadas, enfim, questionando. Fez reuniões, né? Reuniões, e aí ele dizia assim, ele estava presidindo as reuniões. Pô, ele era o presidente da República. Se ele não estivesse presidindo, é que era esquisito. Fala-se de uma minuta. Essa minuta, tal minuta do golpe, era uma minuta de estado de sítio, de decretação de estado de sítio. Como é que você dá um golpe decretando estado de sítio? Pô, você não usa os elementos da Constituição para dar um golpe, você subverte a Constituição. O estado de sítio, o estado de defesa, são institutos que estão dentro da Constituição. Você não chama o Congresso para dar um golpe. E o estado de sítio e de defesa, inclusive, você precisa de aprovação do Congresso para ele valer. Então ele teria que chamar o Congresso e falar assim, todos vocês aqui agora concordam com darmos um golpe de Estado? Não tem como. Então só o STF não foi chamado para esse golpe. Era um golpe de todo mundo. Não tem como a gente entender por aí. E o pior, a gente vai criminalizando com isso a liberdade de expressão. E esse é o ponto que eu acho mais sensível. Se a gente acredita que alguém, ao fazer um post, está incitando todo mundo a dar um golpe, se você, ao publicar ou fazer uma live, está questionando o Estado, e ao questionar o Estado, as urnas, as eleições, seja o que for, e como for, você está promovendo o enfraquecimento desse Estado de tal maneira que ele pode cair, ou que as pessoas, então, do dia 8 estariam sendo chamadas ao golpe, a partir desse lugar da liberdade de expressão, nós todos nós, advogados, jornalistas, todos que nos escutam, todos nós estamos num buraco. Será que o nosso Estado é tão fraco, frágil, a ponto de não ser capaz de ouvir críticas e questionamentos e sair incólume disso? Será que é possível que alguém, pela palavra, derrube ou enfraqueça um Estado? A discussão está nesse lugar. A acusação do Gonê, da PGR, a acusação que é feita hoje, muito bem recebida pelo próprio STF, vai na linha de que, pela palavra, você derruba o Estado. E não é só nesse processo, hein? Se nós formos para os outros inquéritos que tramitam desde 2019, a gente também está por aí. Inquérito das fake news, palavra. Inquérito das milícias digitais, palavra. Inquérito dos atos antidemocráticos, são atos, manifestações. Então nós vamos criminalizando a palavra e com isso, para conseguir de alguma maneira criminalizar o Bolsonaro, o bolsonarismo, a direita, e esse é um problema maior do que até mesmo a politização do caso Bolsonaro. Deu para entender? Esse vídeo precisava estar em inglês, para o mundo inteiro ver. Que aula do André Marceglia. Então, se você começa a entender o porquê que a Lei Magnitsky chegou, é exatamente por esse motivo. Bom, pessoal, esse aqui foi um editorial de urgência, né, devido à magnitude da sanção aplicada. E a gente volta, né, na nossa programação às 4 horas. Vai estar o vídeo aí normal, tá bom? Grande abraço, vejo vocês no próximo editorial.